Na semana passada, a cantora norte-americana Selena Gomez anunciou uma pausa na carreira para o tratamento dos sintomas do lúpus. E é sobre este assunto que a gente conversa agora no quadro de saúde. Pode rodar a vinheta. O médico reumatologista do Hospital de Clínicas, Odirley André Monticielo, está conosco. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Bom, começamos com uma celebridade, né? Falando... Parece... A primeira pergunta, antes de explicar, o lúpus é uma doença comum, a gente pode dizer assim, ou tem realmente uma predisposição genética e essa predisposição aparece, né, com uma incidência grande? Não, o lúpus é considerado uma doença rara, né? Não é uma doença comum. A gente acaba vendo mais casos porque no dia a dia a gente trabalha com essa doença, né? Sim. E como tu bem falou, é uma doença com um fundo genético, então não adianta a pessoa querer ter lúpus, ela precisa ter, né, aquela predisposição. E aí, ao longo da sua evolução, ao longo da vida, ela pode se expor a alguns fatores ambientais, né? E a gente vai ver a radiação ultravioleta, algumas infecções, até mesmo medicamentos, né, que podem fazer com que a doença surja e se desenvolva em uma determinada pessoa. Sim. Né? Antes de explicar, então, o lúpus, e por que eu fiz essa pergunta, porque a gente citou o caso da Selena Gomez, mas depois a nossa produção pesquisou, por exemplo, outros famosos que também admitiram ter a doença, como, na época, né, o falecido Michael Jackson, Lady Gaga, Toni Braxton e aqui no Brasil, por exemplo, a Astrid Fontanelli, da MTV, que depois foi apresentadora do canal GNT da Globo. Então, quando eu me deparei com um número grande, teoricamente, de celebridades com o mesmo problema, eu disse, olha, a impressão que eu tinha é que era algo mais raro, mas com um número de celebridades grande, que a gente pode ver com o mesmo problema, aí eu comecei a me questionar, mas será que não é mais comum do que a gente imagina? Vamos explicar o que é o lúpus, doutor. Bem, o lúpus é uma doença inflamatória crônica que pode acometer qualquer órgão ou sistema. Então, vocês vão ver pessoas com manifestações diversas, então desde a pele, envolvimento dos rins, envolvimento do coração, pulmão. Então é uma doença com manifestações clínicas bastante, que a gente chama polimórficas, né? O que torna o seu diagnóstico muitas vezes um verdadeiro desafio, né? Mesmo na área médica, né, muitas vezes chegar a esse diagnóstico é bastante complicado, né? É uma doença rara porque, em termos de prevalência, a gente não tem dados assim brasileiros, né, publicados recentemente, mas a gente tem dados, né, europeus, americanos, alguma coisinha nossa, 2 a 8 casos para cada 100 mil pessoas por ano seria a média assim, de incidência, ou seja, de surgimento dessa doença, né, ao longo de um ano. Como a doença teve uma melhora muito importante do seu tratamento, então os pacientes estão vivendo mais e vivendo melhor, então hoje se acredita que a prevalência, então o número de pacientes que a gente acaba vendo entre as pessoas parece maior mesmo. Sim. Né? Voltando, né, estatísticas internacionais falam a favor de 20, 40 casos para cada 100 mil pessoas, então seria uma prevalência, né, o quanto de pessoas eu encontro na população em geral, né? Claro que é uma doença muito estigmatizante, né? Porque grande parte das suas manifestações clínicas envolvem a pele, né? Então, e são lesões eritematosas, fotossensíveis, então quando a pessoa se expõe ao sol, aquilo piora, né? Como a gente pode até observar nas imagens, né? Agora, né? E isso chama a atenção, né? E as pessoas, quando olham isso, até acabam se assustando, né? E achando que aquela lesão, aquela pessoa portadora dessa lesão pode ter uma doença transmissível, né? Sim. O que é um dos problemas, né, que a gente enfrenta no tratamento dessas pacientes, que é a não aceitação da nossa sociedade, né, dessas pacientes que têm essas manifestações cutâneas, que são muito ricas. Fica difícil de explicar até mesmo para a população. É difícil de explicar. Claro. É difícil de explicar para as pessoas e muitas vezes é difícil de explicar até para os colegas o que é o lúpus. Porque dentro dessa variabilidade que ele apresenta, né, eu posso ter pacientes com lúpus com manifestações cutâneas, então manchas avermelhadas que pioram no sol, dores nas juntas, né? Eu posso ter lúpus com envolvimento renal, então o paciente pode evoluir para diálise, por exemplo. Sim.
tem uma curiosidade aqui sobre o caso da Selena Gomes que me chamou a atenção, porque eu também não imaginava. O senhor pode confirmar ou até mesmo corrigir. Como o sistema anunciou uma pausa na carreira da Selena Gomes, né, e para tratar de sintomas, entre eles ataque de pânico e depressão. Teria alguma relação? A gente tem várias manifestações que a gente chama de neuropsiquiátricas. Sim. Então, são manifestações neurológicas, né, e muitas manifestações psiquiátricas, né. Conceitualmente, há a descrição, né, de 19 síndromes neuropsiquiátricas descritas no lúpus. A gente tem desde convulsões, psicose, pessoas que viviam normalmente, que começam a ouvir vozes e se desorganizam, né, completamente. Pessoas que têm acidentes encefálicos, isquêmicos, né, situações de neuropatias, então envolvimento de nervos periféricos, né, envolvimento de medula, tudo isso com um componente inflamatório da doença, né? E muitos sintomas psiquiátricos, fica difícil dizer se é da doença ou se é uma influência da doença na característica da pessoa. Sim. Porque você pensa, pega uma paciente jovem, né? Lúpus é uma doença de mulheres, principalmente, né? Hoje, a gente sabe, 9, 10 mulheres para cada homem. Mulheres jovens, de 20 a 40 anos, principalmente. Uma menina, né, que começa a ter lesões de pele, aí vai no médico, faz o diagnóstico de lúpus. É uma doença que ainda usa bastante corticoide para o tratamento, né? O corticoide pode aumentar peso, Sim, desenvolver estria, hirsutismo. Isso, de uma certa forma, abala muito a parte psicológica desses pacientes, né? E elas são proibidas de terem exposição solar muitas vezes, né? Claro. Na maioria das vezes, eu diria. Então, isso acaba interferindo vai alterar a rotina, o cotidiano. na vida da pessoa, com certeza. Mulheres realmente são um grupo que tem mais risco, por Sim, exemplo? sim. 10 mulheres para cada homem. Tem risco, por exemplo, na gravidez? A gravidez sempre foi muito, assim, gerou muito medo, né? Por quê? Porque a gravidez ela influencia a doença de forma negativa. Então, a doença tende a piorar durante a gestação e depois da gestação. Tanto que há muitos anos atrás era totalmente não recomendável que uma paciente lúpica tivesse filhos. Hoje já isso mudou. Um lúpus bem controlado, com 6, 12 meses de remissão de doença, é absolutamente possível a gestação, desde que acompanhando, usando as medicações corretamente, porque um dos problemas é o lúpus, mas outro problema são as medicações, que muitas vezes podem interferir no nenê. Sim. Né? E isso bem controlado, num ambiente, né, de acompanhamento ao longo da gestação, com uma equipe multidisciplinar bem capacitada, Sim. é possível que as pacientes lúpicas venham a ter filhos, sim. Bom, uma boa notícia. Agora, vamos ver se a gente tem boas notícias a respeito do tratamento e se é possível conviver com qualidade de vida tendo a doença. O tratamento melhorou muito, eu diria assim, né? Se a gente pegar uma linha do tempo, né? Nos últimos anos, a gente aprendeu a usar medicamentos que já se usava antigamente, hoje a gente usa melhor, né? A gente controla melhor infecções, controla melhor complicações da doença. E mais recentemente, a gente está vendo a evolução no sentido de terapias novas, né, para o tratamento da doença. O que até então era muito raro, né, a gente ver nessa doença. Haja visto que é uma doença pouco prevalente, então estudar essa doença a ponto de desenvolver novos medicamentos também é um desafio. Mas a gente observa que ao longo dos anos tem surgido medicamentos que têm feito uma modificação muito benéfica na vida desses pacientes. E hoje, uma paciente com lúpus sendo diagnosticada precocemente, e aí nós temos um problema, a paciente tem que ter acesso ao médico certo para fazer diagnóstico, iniciar o tratamento e aí sim combater aqueles achados da doença e prevenir o dano, prevenir que ela desenvolva complicações. Perfeito. Né? Então é possível hoje uma paciente com lúpus viver bem, desde que bem tratada, bem acompanhada. Bom, temos então boas notícias. Agora, para a gente chegar aos finalmente da nossa conversa, sem alarmar as pessoas, porque daqui a pouco tem gente olhando para a mão, né? E eu tô com uma mancha aqui, já fica nervosa ou nervoso, enfim. Como é que a gente pode diagnosticar precocemente ou ter algum indício que possa nos levar e qual médico devemos procurar, se a gente fala com o clínico geral e já há uma indicação ou pelo menos uma suspeita para procurar, por exemplo, um reumatologista? Sim. Então, primeiro, o perfil epidemiológico, né? Mulheres
jovens que iniciam um quadro de lesões eritematosas, né, vermelhas, que pioram com o sol. Essa é uma característica das lesões cutâneas, né? Um quadro sistêmico, assim, com febre, emagrecimento, algo que a pessoa nota que não tá bem. Ela está se sentindo doente, muitas vezes com sintomas muito inespecíficos, né? Dores articulares, isso é bastante comum na forma de apresentação da doença, né? E depois outras manifestações menos comuns na apresentação, mas que vão surgindo ao longo da evolução, como alteração do rim, isso leva a aumento de pressão, perda de proteína na urina, inchaço, né? Pode sentir inflamação das pleuras, né? Da pleura e do pericárdio, então dor para respirar, né? Cansaço fácil. Isso tudo pode vir a acontecer ao longo da evolução da doença. Então, uma pessoa que começa a manifestar sintomas de pele, articulação, e que vê que a coisa não está bem, né? Sim. Eu acho que é necessário uma investigação e pensar, pelo menos, dentre as hipóteses diagnósticas, para um quadro assim, no lúpus eritematoso sistêmico. E no caso, por exemplo, das meninas que estão nos acompanhando, algum histórico familiar já deve ser, desde o início, acompanhado de alguma forma? Como a doença é rara, mesmo a gente tendo uma predisposição, mesmo tendo um familiar com lúpus na família, a chance de ter essa doença é muito baixa. Sim. Né? Mas fica aquela observação, fica aquele alerta, né? Mãe com lúpus, a filha tem um risco maior, mas não é uma coisa assim para se descabelar e sair correndo, especialmente não sair fazendo exames desnecessários, tá? Porque a gente vive nessa doença uma situação curiosa, que é um exame laboratorial que é o FAN, que é o fator antinuclear, que ele pode ser positivo em pessoas normais. Sim. E aí, se você faz um FAN sem ter um quadro clínico da doença, sem ter esse quadro que eu acabei de descrever aqui, e ele vem positivo, isso gera uma angústia no paciente muito grande. Sim. Por quê? Porque ele acha que tem a doença. E aí ele começa... Né, muita calma nessa hora. Muita a gente não calma. quer alarmar ninguém. Por isso, não. As informações foram muito preciosas para uma doença que pouca gente conhece ou imagina, né, que fosse tão rara assim, né, mas que, pelo menos a lista de celebridades é grande. Né? Principalmente mulheres. Pois é, principalmente mulheres, como a gente viu aqui. Doutor Odilei, seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pelas informações. Seja sempre bem-vindo mesmo. Obrigado.